Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre as minhas leituras de 2025. Este vai ser o último vídeo que eu vou fazer sobre as minhas leituras do ano passado. Eu em 2025 não publiquei praticamente vídeos nenhuns, portanto acho que esta vai ser uma boa forma de fazer assim uma espécie de resumo mais rápido das minhas leituras do ano. E então eu queria fazer duas coisas. Queria olhar para as minhas estatísticas do Storygraph do ano passado e vou fazer também um tier ranking de todos os livros que eu li. Vamos começar então com as estatísticas do Storygraph. Eu continuo a usar o Goodreads também, mas eu gosto bastante do Storygraph para estatísticas e gráficos e cenas. Portanto, 2025 eu li 33 livros, 12.463 páginas, average time to finish 16 days, depois os meus moods favoritos: emotional, dark, adventurous, reflective, mysterious, tense, hopeful, light-hearted, inspiring, informative, funny and sad. 21 livros foram emotional: Lady Midnight, A Witch's Guide to Magical Innkeeping, We'll Always Have Summer, Clockwork Princess, Wintering, So Gay for You, The Wedding People, Onyx Storm, Rewitched, Semi-Well-Adjusted, Atmosphere, City of Heavenly Fire, Iron Flame, Bury Our Bones in a Midnight Soil, Notes on Heartbreak, Garden Spells, Great Big Beautiful Life, Sunrise on the Reaping, Sunburn, Once Upon a Broken Heart. Parece que foram literalmente todos os livros que eu li. Depois, em termos de pacing, 6 livros foram fast-paced, 1 livro slow-pace e 26 livros medium-pace. Depois, em termos de número de páginas, 7 livros com mais de 500 páginas. Acho que foram os livros todos da Cassandra Clare, porque são todos enormes. 10 livros com menos de 300 páginas e 16 livros entre 300 e 499 páginas. Depois li 8 livros de não-ficção, 24%, e 25 livros de ficção. Os livros de não-ficção que eu li: Wintering, So Gay for You, The Creative Act, The Untethered Soul, All About Love, Semi-Well-Adjusted, Notes on Heartbreak e The Service Berry. E depois os de ficção foram 25, foram todos estes que eu irei falar melhor no meu tier ranking. Em termos de géneros, fantasia foi o que eu li mais, 12 livros de fantasia, 11 livros de romance, 8 livros LGBTQIA+, 8 livros de Young Adult, 6 livros Literary Fiction, 5 livros contemporâneos, 4 livros de horror. Quais é que foram? Ok, The Haunting in the Arctic, Hungerstone, We Used to Live Here, The Yellow Wallpaper. Li 4 memoirs. Ok, Wintering, So Gay for You, Semi-Well-Adjusted e Notes on Heartbreak. Historical, 3 livros. Essays, All About Love e The Service Berry. Short Stories, The Yellow Wallpaper. Parece que já li estes livros há tanto tempo que me esqueci. Science, The Service Berry, ok, tem um pouco de ciência, I guess. Feminism, All About Love. Psychology, Philosophy, Magical Realism, Classics. O que é que eu li de clássicos? The Yellow Wallpaper. Art, Nature, Dystopian, Economics, Gender. Ok, estas tags estão a ser um bocado confusas porque no Goodreads está mais certo do que aqui, mas supostamente li 19 livros que eu já tinha em formato físico. Depois esta Physical TBR não está, eu sei que não está updated aqui. Depois TBR 2025 li 3 livros. Onyx Storm, The Great Big Beautiful Life e Sunrise on the Reaping. Acho que estes eram 3 dos que estavam na TBR, sim. Em termos de formato, li 20 livros em formato físico, 5 livros em formato digital e 8 livros em áudio. Os meus autores mais lidos foram a Cassandra Clare, porque eu, estive na demanda de ler, de terminar The Mortal Instruments, então li City of Fallen Angels, Lady Midnight, Clockwork Princess, City of Lost Souls e City of Heavenly Fire. E depois Rebecca Yarros com Onyx Storm e Iron Flame. Não li nenhum livro em português, portanto vamos ter que retificar isso. Por acaso pensava que tinha lido pelo menos um, mas não.
Pronto, depois aqui dá para ver que eu não sou muito consistente, mas é o que é. E o meu average rating 3.7. Aqui está um bocadinho mais específico do que no Goodreads, mas em termos de 2 estrelas, Semi-Well Adjusted, Garden Spells, Once Upon a Broken Heart, 2.25, muito específico, Great Big Beautiful Life, 3 estrelas, We'll Always Have Summer, A Haunting in the Arctic, We Used to Live Here, The Untethered Soul, Onyx Storm, Fantasma, Dream On, Ramona Riley, 3.25, extremamente específico, Atmosphere, 3.5, A Witch's Guide to Magical Innkeeping e Rewitched. 4 estrelas, tive 11 livros, City of Fallen Angels, Clockwork Princess, So Gay for You, The Creative Act, Hungerstone, The Wedding People, City of Lost Souls, The Yellow Wallpaper, Notes on Heartbreak, Água Viva, Sunrise on the Reaping, 4.25, Lady Midnight, 4.5, Sunburn, e depois os meus livros de 5 estrelas, Wintering, All About Love, City of Heavenly Fire, Iron Flame, Bury Our Bones in a Midnight Soil e The Service Berry. E eu falei sobre todos estes livros de 5 estrelas nos meus favoritos de 2025. Vamos então passar para o meu tier ranking de todas as leituras de 2025. Portanto, as categorias que eu tenho aqui são uma mistura de músicas portuguesas com memes portugueses. Meu Universo És Tu, Minha Razão de Viver são as minhas leituras favoritas do ano, assim, as 5 estrelas. Com um olhar és capaz de me transformar. Não foram bem 5 estrelas, mas estiveram lá perto, tipo 4 estrelas, vá. Onde é que eu menti, Andreia? São aqueles livros que 3 estrelas, prometeram uma coisa, entregaram essa coisa e não mentiram. Eu já obtive essa informação, são livros que não me surpreenderam, são livros que... Lá está, eu já obtive esta informação por outra fonte, noutro sítio. Estão assim abaixo das 3 estrelas, mas não, tipo, no fundo da lista. Depois aqui na categoria mais abaixo temos o Tô Cheio de Ouvir, que são livros que eu não gostei. Eu não gostei e estou realmente cheia de ouvir. O primeiro livro que eu li em 2025 foi o All About Love e vai, obviamente, para a categoria Meu Universo És Tu, Minha Razão de Viver. All About Love é um livro fantástico que eu recomendo a simplesmente toda a gente e vai trazer-vos assim uma visão diferente do amor e daquilo que é amar o outro, a nossa comunidade, o nosso amigo, o nosso parceiro. Depois temos Once Upon a Time, A Broken Heart. Estou cheia de ouvir. Estou literalmente cheia de ouvir. Este livro apanhou-me assim no início por ter uma escrita assim muito lírica e muito romântica e muito querida e depois meio que descambou, perdeu-me completamente na história. Eu nem sequer me lembro muito bem desta história, para ser honesta, mas lembro-me que não gostei nada e este livro é extremamente falado, extremamente amado, portanto, como costumam dizer, take my opinion with a grain of salt, porque é só a minha opinião. Depois temos Iron Flame, que eu dei 5 estrelas. Será que quero Meu Universo és tu, minha razão de viver ou Com olhares capazes de me transformar? Ok, não vamos exagerar. Iron Flame é o livro que vem a seguir ao Fourth Wing. Eu gostei do Fourth Wing, mas não foi o meu favorito da série até agora. Acho que Iron Flame cimentou o meu amor por esta série mais e por estas personagens e ficamos a conhecer muito melhor todas as personagens desta saga e as personagens que fazem parte da Resistência. Depois o Onyx Storm, eu já não gostei tanto. Onde é que eu menti, Andreia? Vais para esta categoria. Eu comentei isto no vídeo das minhas leituras favoritas de 2025, em que mencionei o Iron Flame e eu disse que não gostei muito do Onyx Storm, mas eu realmente vou ter que reler antes de sair o próximo, ainda não há data, mas antes de sair o próximo, porque lá está, eu sinto que li tão rápido que se calhar não absorvi muito bem o plot e tudo aquilo que a Rebecca Yarros tinha para me dizer em relação a estas personagens. Depois, Wintering, Meu Universo és tu, a minha razão de viver, fantástico. Está categorizado como um memoir, mas é muito mais do que isso. Fala sobre esta arte de wintering e sobre realmente pararmos no inverno e pararmos nas alturas mais difíceis da nossa vida para olharmos para dentro. E no inverno tudo para, os animais, a natureza, tudo está parado menos nós. É uma mensagem muito importante e eu recomendo que toda a gente leia.
Depois, o The Creative Act. Onde é que eu menti, Andreia? Eu li este livro no início do ano e lembro-me um pouco sobre ele. Ouvi o audiobook até, que acho que é narrado pelo autor. E o Rick, que é o autor do livro, é um produtor musical. E este livro fala então sobre conectar-nos com a nossa criatividade e fala sobre experiências que ele teve e fala sobre a importância de ensinamentos filosóficos para qualquer colaboração criativa que nós tenhamos. Depois, o The Untethered Soul foi outro livro que eu também li logo no início do ano. Aliás, eu li estes livros um a seguir ao outro e lembro-me muito pouco dele. Portanto, mas eu tenho a sensação que na altura foi já obtive essa informação. Não foi assim nada de novo, não me trouxe nada de novo. Mas penso que falava bastante sobre esta questão do consciente e do subconsciente e que podemos encontrar a resposta sobre aquilo que nós somos, quem nós somos, na nossa consciência. Depois, Sunrise on the Reaping, Com um Olhar És Capaz de Me Transformar, é outra prequela do Hunger Games que saiu no ano passado. Já tinha saído, depois da trilogia principal, tinha saído o The Ballad of Songbirds and Snakes, que era sobre o President Snow, e este aqui é sobre os jogos do Haymitch. Este livro foi interessante porque nós já sabíamos tudo aquilo que ia acontecer ao Haymitch, já sabíamos como é que iam correr os jogos dele, e já sabíamos também o que iria acontecer na vida pessoal dele depois dele ter ganho os jogos, mas mesmo assim foi muito triste, muito chocante, e eu mal posso esperar para ver o filme este ano. Depois, Clockwork Princess. Clockwork Princess. Honestamente, eu acho que acabei por dar 4 estrelas a este livro no final. Começou a ficar assim meio aborrecido no meio, mas depois o final meio que elevou para 4 estrelas para mim. Portanto, vais para aqui. Com um Olhar És Capaz de Me Transformar. Este é o terceiro livro da série Infernal Devices, que vem depois do Mortal Instruments, da Cassandra Clare, e acho que foi o meu favorito dos 3. Aquele final foi devastador, chorei. Recomendo para quem gosta de ficção histórica e de histórias que se passem em Londres vitoriana. Apesar de vocês poderem ler esta trilogia separada do The Mortal Instruments, eu acho que vocês vão ganhar muito mais se lerem The Mortal Instruments primeiro e depois esta. A ordem pela qual eu li os 3 primeiros de Mortal Instruments, depois os 3 Infernal Devices e depois os 3 finais Mortal Instruments. The Wedding People. Eu fiquei muito chateada com este livro. Onde é que eu menti, Andreia? Eu estava a gostar tanto deste livro, a escrita é muito boa, a premissa é excelente, mas eu acho que este livro tinha sido 1000 vezes melhor se não tivesse havido romance. Ou seja, se este livro tivesse ficado ali na categoria de ficção literária, sem a parte do romance, teria sido 5 estrelas para mim. Infelizmente vai ficar aqui pelo meio. Sunburn, Meu Universo, Esta é a Minha Razão de Viver. Fantástico para quem gostou de Call Me By Your Name e precisa de uma versão sáfica. Este é o livro para vocês. Bewitched. Onde é que eu menti, Andreia? Sobre uma bruxa que vai fazer 30 anos. Ela não pratica muita magia no seu dia-a-dia, mas tem apenas um mês para provar ao seu coven que realmente merece ficar com os seus poderes ou vai perder os seus poderes por completo. Tem bastante found family, tem aqui um slow burn romance e é fofinho para a altura do Halloween. Depois, Água Viva, Com Olhar És Capaz de Me Transformar. Não é um livro para toda a gente, mas recomendo se vocês gostarem de livros tipo ensaios e passagens de diário e pensamentos soltos que podem não fazer muito sentido, mas à medida que vocês vão lendo, começam a fazer cada vez mais sentido. A Clarice era assim obcecada com o momento presente e ela escrevia bastante sobre isso também. We Used to Live Here. Eu fiquei muito chateada com este livro. Juro, fiquei mesmo. Até estou entre Onde é que eu menti, Andreia, e eu já obtive essa informação. Eu acho que vai ter que ficar aqui, porque este livro começou tão bem, tão forte, tão creepy. Neste livro seguimos 2 mulheres que moram nesta casa, um casal. Há um dia em que uma delas está sozinha em casa e há uma família que bate à porta
e diz que costumava viver nesta casa e gostava de mostrar a casa à família dele, à mulher e aos filhos. Essa personagem que mora nesta casa, esta mulher que mora nesta casa, ela tem muita dificuldade em dizer que não às pessoas e é assim uma people pleaser, então ela decide dizer que sim, podem ver a casa, mas o que acontece é que eles não saem mais da casa. Há sempre um motivo para eles continuarem a ficar. Eu não gostei da direção que o livro tomou mais para o final e achei que podia ter ido por tantas outras que seriam muito mais interessantes e foi uma pena mesmo. Depois, Notes on Heartbreak. Com o Olhar és capaz de me transformar foi um memoir que eu li numa altura de heartbreak também. A Annie Lloyd, que é a autora deste livro, escreveu este livro numa altura em que estava realmente a passar por um heartbreak e eu recomendo a toda a gente que está a passar por um heartbreak porque vão sentir-se validados. E seguimos então a Annie a tentar lidar com o seu coração partido e todos os sentimentos e situações assim messy que surgem depois de uma breakup. The Yellow Wallpaper, Com Olhares Capazes de Me Transformar. Gostei bastante deste livro, é uma short story, li no verão, na praia. Está classificado como um livro de horror, é um clássico. E eu por acaso li este livro em português porque comprei uma edição na Feira do Livro que tem uma introdução da Tânia Ganho, que eu gostei bastante da introdução dela. The Yellow Wallpaper é então sobre esta mulher que é diagnosticada pelo seu próprio marido com uma depressão e uma histeria, numa altura em que era muito comum as mulheres serem diagnosticadas com histeria. Acabou de ter um filho e está muito provavelmente com uma depressão pós-parto. Ela está proibida de fazer qualquer tipo de trabalho e de sair de casa e fazer qualquer tipo de atividade que poderia realmente ajudar a esta depressão pós-parto. Portanto, ela fica assim meio que confinada a um quarto sem janelas e com um papel de parede amarelo. E ela passa tanto tempo nesse quarto que ela começa a imaginar que as figuras no papel de parede amarelo estão a ganhar vida. Depois temos Fantasma, que... Onde é que eu menti, Andreia? Fantasma... Ver se eu me lembro da premissa deste livro. Foi um livro que me surpreendeu porque tem uma representação de OCD que é muito, muito, muito boa, muito real. Eu, como pessoa com OCD, revi-me muito, muito, muito nesta personagem. A atmosfera deste livro é fantástica. Perdeu-me um bocadinho ali para o final, meio final, porque gostava que o livro estivesse focado mais na relação das duas irmãs e focou-se um bocadinho mais no romance. Depois, So Gay For You. So Gay For You. Onde é que eu menti, Andreia? Eu acho que até dei 4 estrelas a este livro, porque é basicamente um fan service. É escrito pela Leisha Haley e a Kate Moning, que são duas atrizes que entraram no The L Word, que foi uma série assim de muito sucesso no início dos anos 2000, porque foi a primeira série que tinha mulheres lésbicas, mulheres queer, mulheres... Teve a primeira personagem transexual também. Foi uma série assim completamente inovadora na altura. Elas são duas das personagens principais da série e elas continuam a ser muito amigas e têm um podcast e escreveram este livro juntas sobre o que foi, o que a série significou para elas e o que significou para tanta gente e portanto é um livro que eu aconselho se vocês tiverem visto a série. Bury Our Bones in the Midnight Soil, obviamente, Meu Universo, Esta é a Minha Razão de Viver. Eu amei este livro, eu adoro a escrita da V.E. Schwab. Ainda só li 2 livros dela, mas quero continuar a ler. E, por favor, digam-me o que é que eu devo ler a seguir da V.E. Schwab, porque há tanta coisa que eu não sei por onde começar. Eu só li este e o The Invisible Life of Addie LaRue e achei a escrita bastante parecida, muito lírica, muito incrível e... Eu sei que este livro não foi para toda a gente porque fica ali um bocado lento, mas eu gostei muito desse aspecto porque eu gosto de seguir as vidas das personagens e todos os detalhes e gosto que seja muito mais sobre as personagens do que sobre o plot. Este livro segue 3 mulheres ao longo de 3 épocas diferentes, 1500 em Espanha, 1800 em Victorian England e atualidade em Nova York. E portanto seguimos estas 3 mulheres até que as suas histórias se vão intercalar. E é muito bom, eu adorei. Atmosphere, da Taylor Jenkins Reid.
Onde é que eu menti, Andreia? Eu gosto muito da escrita da Taylor Jenkins Reid e achei que este livro estava muito interessante, acho que ela fez uma pesquisa muito boa, mas, contudo, eu sei que isto foi nos anos 80, ok? Eu sei que foi nos anos 80, mas houve muita coisa que me irritou em relação à relação destas duas mulheres. Acho que a melhor parte deste livro foi antes do romance acontecer e quando estávamos a aprender sobre o trabalho da nossa personagem principal, Lias, aquilo que ela pensa do universo e pronto. Foi uma pena, porque achei mesmo que a Vanessa, que é o love interest, era completamente irritante, muito condescendente e não gostei do romance e então não me consegui emocionar no final. Foi tipo... Ok, próximo. We Will Always Have Summer. Onde é que eu menti, Andreia? Foi um livro que eu li porque eu estava a ver a série quando estava a sair e eu precisava de saber como é que ia acabar. Eu já li os 3 livros da série, este ano só li este. Depois, Dream On, Ramona Riley. Está aqui na mesma categoria. Onde é que eu menti, Andreia? É um romance fofinho entre duas raparigas. Uma delas mora numa small town, a outra é uma atriz muito conhecida e ela volta para essa small town. Ela já tinha estado lá quando era mais nova e elas conheceram-se quando tinham tipo 12 anos. E ela volta para essa cidade porque está a trabalhar num projeto novo, num filme, e elas voltam a conectar. E então é sobre este romance fofinho que vai desenvolver entre elas. Foi ok, foi um romance ok. Depois, meu Deus do céu, Great Big Beautiful Life, estou cheia de ouvir. Eu acho que a Emily Henry precisa de ser libertada porque dá para ver que ela está a ser pressionada para escrever um livro por ano, porque ela vende muito, e nós sabemos que ela vende muito, e eu compro os livros dela assim que saem, mas este livro foi muito mau. Foi muito mau. Acho que não houve assim nada deste livro que eu tivesse gostado. Acho que foi péssimo. A escrita não pareceu a escrita da Emily Henry. Acho que ela tentou fazer aqui uma espécie de The Seven Husbands of Evelyn Hugo, mas mal. E eu acho que ela precisa de parar de escrever um livro por ano. Depois, Hungerstone. Eu acho que dei 3 estrelas e meia na altura, mas vou meter aqui em Com um Olhar Capaz de Me Transformar. É um retelling do Carmilla, que dizem que foi assim o primeiro livro sobre vampiros, que foi escrito muito antes do Drácula, e então as vibes são imaculadas. Gostei muito da escrita. Eu já tinha lido outro livro da autora que é o Bitter Thorn, e gostei muito da escrita dela. Acho que ela é muito boa a descrever assim uma atmosfera gótica e vou querer continuar a acompanhar todos os livros dela. Perdeu-me assim um bocadinho no meio porque começámos a falar bastante sobre o marido da Lenore e a empresa do marido e who cares. Eu só queria ler sobre a Lenore e a Carmilla e precisava mais sobre esta obsessão, esta cena tóxica entre as duas. Depois, Semi-Well Adjusted. Vou ter que meter aqui no Tô Cheio de Ouvir. Semi-Well Adjusted foi escrito por Alison Stoner, que é uma pessoa não binária, e este é um memoir que Alison escreveu sobre toda a sua experiência a partir do momento em que entrou no vídeo da Missy Elliott, tudo aquilo que implica ser uma criança atriz. Eu achei interessante ouvir a história da sua vida, mas não gostei nada do tom deste livro e é muito difícil falar e dar um rating a memoirs porque é uma coisa bastante pessoal, mas eu realmente não gostei nada do tom deste livro. Depois temos City of Fallen Angels, City of Lost Souls e City of Heavenly Fire, que podemos falar assim dos 3 ao mesmo tempo. Portanto, City of Fallen Angels é o 4º livro de The Mortal Instruments e City of Lost Souls, o 5º. E City of Heavenly Fire foi o meu favorito, vai para aqui, meu universo, esta é a minha razão de viver. Os 3 últimos livros desta série são muito melhores do que os 3 primeiros e dá para ver perfeitamente a evolução da escrita da Cassandra Clare. Eu fiquei muito feliz com isso, porque estava um bocado reticente em voltar atrás depois de ter lido o Infernal Devices. Mas dá para ver que a escrita dela realmente evoluiu bastante. E especificamente este último livro eu gostei muito porque vamos conhecer personagens novas, esta é a batalha final, digamos assim, e vamos conhecer os personagens que vão entrar na trilogia seguinte. Vamos conhecer a Emma, o Julian, toda a família Blackthorn e é fantástico.
Se vocês estão na dúvida se devem ler The Mortal Instruments antes de lerem Infernal Devices e The Dark Artifices e todas as outras trilogias que vêm a seguir, os 3 primeiros são realmente muito mais jovens, muito mais YA do que as 3 e nota-se bastante na escrita. Contudo, eu acho que se vocês querem mesmo investir no mundo dos Shadowhunters, vocês têm que ler The Mortal Instruments, que foi onde tudo começou. Depois, Garden Spells, acho que vai ter que ir para aqui, eu já obtive essa informação. Este livro é assim muito parecido com Practical Magic, se vocês já viram o filme, eu ainda não li o livro, mas é assim, as vibes são muito parecidas, mas infelizmente faltou ali muita coisa, muito sumo para mim. Neste livro há assim uma espécie de uma árvore de maçãs mágica e fala bastante sobre a relação entre estas 2 irmãs, mas eu não gostei muito do romance deste livro. Depois, A Haunting in the Arctic. Vai para aqui. Onde é que eu menti, Andreia? Eu já tinha lido outro livro desta autora que foi o The Nesting e eu gostei muito da escrita dela. Entretanto, comecei a segui-la no Substack porque ela escreve realmente histórias muito interessantes, todas muito baseadas assim em bruxas e assim no oculto, assim com um tom muito gótico. E eu gosto muito da escrita dela. Este foi um livro ok, mas não se destacou assim particularmente para mim. É sobre este grupo de investigadores que vão para a Islândia porque há este barco que vai ser destruído brevemente e este barco está ligado assim a muitas histórias creepy que aconteceram. E este livro passa-se então em duas linhas temporais. Em 1900 nós seguimos maioritariamente esta mulher que se vê neste barco com este grupo de homens e coisas terríveis vão acontecer e no presente eles sentem que estão a ser assombrados por esta presença e então eles estão a investigar o que aconteceu realmente em 1900. A atmosfera foi muito bem descrita e eu gosto bastante da escrita da autora, mas realmente a história não me cativou assim muito, mas vou querer continuar a ler os livros dela. Depois temos A Witch's Guide to Magical Innkeeping. Onde é que eu menti, Andreia? Eu acho que gostei mais do primeiro livro desta autora do que deste. O primeiro é o The Secret Society of Irregular Witches. Acho que já estão os 2 traduzidos para português, se não me engano. E ambos têm assim um elemento de found family. Neste nós seguimos a Sarah, que mora com a sua tia nesta cottage, e esta é uma cottage muito interessante porque as pessoas que encontram esta cottage só a encontram porque precisam realmente de um sítio para ficar. E portanto nós seguimos a Sarah e a sua tia a tratar desta espécie de B&B, deste bed and breakfast, e dos seus hóspedes e destas pessoas que agora são como se fossem família. Há uma raposa que fala que era humana e foi amaldiçoada há muitos anos e agora é uma raposa, que é assim muito sassy. Para quem gosta assim de cozy fantasy, eu recomendo os livros da Sangu Mandana. Depois, Lady Midnight, da Cassandra Clare. Acho que vai aqui para o Com o Olhar És Capaz de Me Transformar. Este é o primeiro livro da série, da trilogia The Dark Artifices, ou seja, em termos de linha temporal, são os livros que vêm logo depois do Mortal Instruments. Neste livro nós seguimos a Emma e o Julian e a família Blackthorne e todas as suas aventuras no Instituto de LA, que é onde eles moram, e a Emma está a tentar investigar o assassinato dos pais, que aconteceu há muito, muito tempo. Essa cena da morte dos pais da Emma nós temos conhecimento no início do último livro de Mortal Instruments, portanto o plot deste livro já nos foi dado no início do último livro de Mortal Instruments. Eu gostei muito deste livro, a relação entre a Emma e o Julian é fantástica e a relação dos irmãos principalmente toca-me muito. Adoro aqueles irmãos. E estou agora a ler Lord of Shadows e mal posso esperar para terminar. Depois da Service Berry, foi dos meus favoritos do ano, obviamente. Meu Universo, Esta é a Minha Razão de Viver. É um livro que eu recomendo a toda a gente ler. Eu falei sobre ele melhor nos meus livros favoritos de 2025, portanto, se vocês quiserem ir ver esse vídeo, podem ir ver. E fala sobre dar e receber e a nossa relação com o mundo natural e
esta ideia de gift economy ou economia da dádiva. É um livro lindíssimo com uma mensagem muito importante. E pronto, foram estas as minhas estatísticas do ano 2025 e o meu tier ranking de todas as leituras que eu li também no ano passado. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e digam-me aqui em baixo se leram algum destes livros. Eu sei que não falei muito sobre as minhas leituras de 2025 porque eu não publiquei vídeos praticamente nenhuns. Digam-me aqui em baixo se vocês leram algum destes livros, se querem ler algum destes livros, se ficaram curiosos com algum destes livros. E nós vemos então no próximo vídeo aqui no mesmo sítio. Um beijo e tchau!